Fala, turma do universo gastronômico, você acaba de atravessar para o Mundo Gás, uma realidade paralela onde a gestão, as boas práticas, o empreendedorismo, a liderança é uma realidade, não uma promessa. Turma, primeiro episódio dessa jornada, bora para mais um papo que, se Deus quiser, vai fazer você prosperar bastante no seu restaurante e trazer aqui boas práticas com os convidados da vez. Se tem uma coisa que a gente gosta muito é de comida boa, bebida gelada, ambiente bacana e boas práticas de gestão. E trazendo essa ideia, gostando disso, trazendo convidados que também fazem isso acontecer, a gente trouxe aqui Gustavo e Pedro do Bulls, The Ribs, Sarsal e outros negócios que a gente vai falar aqui também hoje, para abrilhantar aqui a nossa conversa. Eu sou Vitor Macambira, um dos fundadores da Gas Company. Do meu lado, Pablo Monteiro, fundador da Gas Company, criador do Método Gás, meu sócio, e aqui a gente vai trocar essa ideia. Para começar, galera, vamos esquentar aqui nossas turbinas. Eu sei que a gente já falou isso diversas vezes no off, mas, galera, como é que surgiu a ideia de um pub americano num bairro periférico de Fortaleza, né? Não é periferia em si, mas não é o centro, né, econômico da cidade. Como é que surgiu essa ideia de vocês dois, né? Bem do início mesmo, queria que vocês falassem um pouco. Vai lá, Pedro, vai sair. Eu já aconteceu. Vai. Cara, enfim, né? Eu já estava com a hamburgueria 88, né? Já tinha vindo dos como é que se diz? Dos food parks, né? Legal. Tinha começado bem do início mesmo, lá em São Paulo mesmo, né? Das feiras gastronômicas. E aí eu ficava vindo fazer o Lá Fora Food Park, Eu lembro, né? Que Fortaleza tinha esse evento. Aí eu ficava vindo fazer o Lá Fora e ficava em São Paulo. Ficava vindo fazer o Lá Fora. E aí veio a vinda, né? Com a hamburgueria 38 e um ano depois surgiu de tanto eu passar em frente àquele ponto, cara, aqui dá um negócio, aqui dá um plano, né? A região já tinha outros negócios, não? Não tinha. Assim, tinha o restaurante do Ordões, né? Já tinha, né? E já tinha um movimento ali. E estava se criando ali na Professor Nogueira, que é a rua dele, né? O Ordões é o restaurante das esquinas, né? Tô indo das quatro. Não conseguiu uma, né? E não conseguiu. E ali naquela rua começou um movimento de um polo gastronômico da Parquelândia, né? E ali eu passando, enfim, e percebi um ponto, né? E aí veio a hamburgueria, chegou, né? Aos trancos e barrancos e apostas e achismos, né? E deu bom. E, enfim, né? Saindo do food park, né? Isso o movimento já estava aqui em Fortaleza já numa parada de baixa e todo mundo ali daquele grupo começou a sair das rodinhas, né? E sair para os seus pontos firmes. E aí veio a hamburgueria 88, depois, logo em seguida, de tanto eu passar em frente onde é o Bulls da Parquelândia, cara, que dá um outro negócio, que dá na minha cabeça era um pub, né? E aí, logo em seguida veio o Gustavo, né? Gustavo, ele a gente já se conhece desde a infância, né? De nossos pais serem amigos já, né? E aí eu botei o Gustavo no colo e de fato eu botei ele na mas enfim, e aí veio a ideia do Bulls, né? Veio a ideia do Bulls, que foi um projeto até de conclusão de um curso, né? De curso de gastronomia que eu fazia em São Paulo. E que nem se chamava Bulls, né? A primeira Você é um ótimo nome. O nome ia ser um nome muito aleatório. Muito aleatório. Eu lembro quando nascendo, eu já achei Chicago Bulls, eu fiz basquete. Bem melhor. E aí, mas enfim, veio o Bulls, deu uma aposta, né? Assim, Agora, por que o pub?
Enfim, lá em São Paulo, eu gostava muito de ir para Flores, cara. Eu gostava e aquilo ali me encantava. Incrivelmente. Ficava, cara, enfim, eu ia pro O'Malley, nem existe, em Blue Pub. E aquilo aí tudo era muito encantador. E eu fiquei encantado com aquilo. Encantado mesmo. Eu, assim, eu não sei, talvez por um devaneio, ou sei lá, cara, isso aqui dá na Parquelândia. Porque se você for pensar, um bairro não é centro comercial, né, da cidade, onde as pessoas talvez não tenham hábitos, né? Então vocês, uma churrascaria, um bar de sertanejo, e aí com certeza, cultura bem popular daquela região, a gente, né, seria o óbvio, né? Mas eu acreditava porque, assim, a hamburgueria, por si só, ela foi uma coisa muito fora da curva lá na Parquelândia. Legal. Quando a 88 nasceu, ela era a quarta, era a quinta hamburgueria de Fala de Fortaleza. 2015. E tinha quanto tempo a hamburgueria antes de inaugurar os outros? Você já conhecia um pouco o perfil de cliente lá também, né, da região? A gente é da Parquelândia, né? Então a gente ali, enfim, entende muito o bairro, né? Os amigos. A hamburgueria foi em 2015 e o Gol 2016. E aí e já percebendo o público na aceitação do diferente ali da região, cara, que dá. E assim, Estava acreditou também. Mas em muita gente que eu comentei me chamou de louco, doido, cara. né? Não, cara, é porque vocês abriram na mesma época que eu abri o Brava. Foi o bar. E eu fui na linha, porra, vamos lá no que é mais comercial, churrasco, sertanejo, forró, samba, né? Que também deu certo, que era pra mim era o mais óbvio, né? Então, que eu achei curioso no Busto, porque vocês, eu entendo que acreditaram no comportamento do consumidor e cobriram um baita de uma lacuna que existia lá, né? E aí ainda é bom até hoje. Disruptivo, assim, principalmente desde a apresentação dos pratos, daí. Quem nunca ouviu do modelo de atendimento. É porque não foi só o conceito, né? Foi a forma de entregar a experiência que é uma marca de grupo hoje, né? Que já tive outras conversas com o Gustavo que se focam bastante nisso. E foi muito bom na época de uma crise, né? Qual crise a gente não tá, né, cara? Estava saindo de uma brava. Mas eu lembro. Latente, cara. Estava muito latente. E muito latente essa época. E todo mundo, cara, não, cara, que loucura, não sei o quê. E aí você vai, cara, vamos, vai. E assim, esse vai sem dinheiro. Mas não é discussões perfeitas. A probabilidade de dar errado É muito alta. Sério. Mas sobre crise, cara, como dono de bar eu entendi, e também agora, né, depois dos tantos dentes da gente. É que, cara, o dinheirinho pro entretenimento, ele tá num caixinho diferente, né, dentro da necessidade humana hoje em dia, né, cara. Crise, óbvio que a gente até tá passando, não sei se vocês estão sentindo isso, com um momentozinho de baixo ticket médio, frequência menor, mas a galera vai, cara, porque eu entendi como dono de bar, e eu acho que vocês perceberam também que a galera precisa desse momento, né. Precisa, tem uma linha que diz que dinheiro termina no lazer, né? Com certeza. Vai todo pro lazer. E os desafios iniciais lá? Pois é, lá a gente, o Pedro já estava nessa caminhada na hamburgueria, né? E o Pedro é da gastronomia, né? Estava em São Paulo na época estudando a gastronomia e já eu era tipo da comunicação, sou jornalista por formação, né? Então, assim, não tinha absolutamente nada de conhecimento de gestão de administração, muito menos de cozinha e tal. Então, quando a gente se juntou, foi meio assim, vamos na raça, na cara, na coragem, vamos aprender a fazer, né? Não tinha muita segredos. Grana curta também, na época a gente foi o mestre de obra, o arquiteto do projeto, não teve projeto de nada e que vamos fazendo do jeito que dá. E engraçado, o pessoal entrava, caraca, vocês trouxeram uma franquia. O outro perguntava assim, caramba, quem é o arquiteto? Pedro Aquino, Gustavo Identidade inteligência artificial, né? Agora eu tinha essa. Mas cara, mas a maioria, assim, né? Tira da galera que investe uma grana, que já tem grana pra montar um negócio, e muitas vezes até dá errado. Mas a maioria
que eu vejo é a cara, a coragem, é o sonho, é a esperança, né? E a galera vai pra cima, né? Eu entendo que foi muito difícil pra vocês. Eu lembro que a gente foi pra São Paulo, o Pedro falou, cara, preciso que tu conheça os pubs lá, bora lá conhecer. E eu não tinha muita referência, porque até aqui existiam poucos na época, né? A gente foi conhecer os pubs lá, né? Foi assim, o ideal era ir pros Estados Unidos, pra Londres, enfim, que é o berço dos pubs, mas tinha São Paulo ali como referência. Que aí, no final das contas, pra grande maioria dos negócios gastronômicos, São Paulo é uma referência mundial. E aí a gente foi lá e a gente voltou com as malas cheias de coisa que a gente saiu comprando de quadros e cachecóis nas bancas da Paulista. Eu lembro, a gente, na Paulista, o Gustavo de um lado e eu de outro. A gente no telefone. A gente rodando aquelas banquinhas todas atrás de cachecol. Aí tu já pegou quanto? Não, peguei tanto, já peguei tanto. A temática vocês já tinham, assim, na Guinness, que foi se construindo. A ideia era ser um esporte bar, né? Mais focado no. Tanto é que na época a gente tinha 80 metros quadrados para fazer um projeto. E aí a gente priorizou o balcão. Tanto é que a gente tinha 4 mesinhas bistrôs dentro, o resto era só balcão. Era o espaço que a gente tinha interno para entregar aquela experiência do cliente. Né? Então a gente priorizou muito o balcão, de o cara ter aquela experiência de balcão, e tinha umas mesinhas fora na calçada. Mas a gente, quando começou, tinha internamente ali no área climatizada, tinha menos de 20 lugares. Eu lembro dessa época. Eu frequentava, né? Na época, menos do que eu gostaria, porque eu era dono de bar também. Mas eu lembro, sim, dessa entradia e o resto era calçado. Exato. E aí, as dificuldades no começo, principalmente, foram a gente conseguir entender que gestão mesmo do negócio, né? Eu lembro que a gente abriu o primeiro dia na tora, como diz aqui, né? E aí a gente no segundo dia fechou. Porque não tinha isso para funcionar no segundo dia. Não tinha. A gente pediu um barril de chopp, porque a gente não sabia o volume. Vendeu esse barril de chopp num dia. Aí a gente entrou em contato com o fornecedor. Eu só consigo te entregar amanhã. Eu digo, então não tem que funcionar hoje. Aí a gente fechou o segundo dia e abriu o terceiro. Porque não tinha programação de compra, de estoque, de nada, assim. E gestão de pessoa, a gente conseguiu, o Pedro, por ser da cozinha, ele já tinha um bom relacionamento, conhecia o pessoal dos eventos, a gente conseguiu montar ali um time de cozinha com o pessoal dos eventos. E a equipe de atendimento, a gente saiu fisgando, assim, o amigo do amigo do amigo do amigo, que já, em algum momento, atendeu em alguma vez na vida, e montou aquela galera lá, assim, sem treinamento nem nada, tudo freelancer no começo, aí depois que a gente foi entender. E a demanda, ela surgiu desde o começo ali, ou teve o desafio também de conseguir demanda? Quando acerta no modelo ali, você até atrai público, né? Mesmo com a bagunça interna acontecendo, né? A gente abriu numa quarta-feira, mais para os amigos e tudo. Então, naquele primeiro dia, soft open. Essa palavra. Mas foi muito bom o primeiro dia, ou na quarta-feira que a gente abriu, mas só 99% só os conhecidos, né? Na quinta, como eu falei, a gente fechou. Quando foi na sexta, como o bairro já viu que teve uma movimentação, foi natural, na sexta já bombou. Aí no sábado também, aí começou um ciclo. A galera passou, viu que abriu, e o boca a boca correu, porque, querendo ou não, quem estava na região, como era muito disruptivo para a época, por exemplo, fachada toda preta, alga, a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira do Reino Unido, aquilo ali foi gerando uma curiosidade de ser muito disruptivo. Então as pessoas passavam na frente, vai ser que curso de inglês? Ele não sabia o que era. Então foi gerando uma curiosidade que a galera, quando abriu, já tinha uma demanda reprimida desse período. Da curiosidade. E aí, como a galera viu que estava funcionando, foi muito natural esse ciclo, e como era muito pequenininho, lotava muito rápido e gerava fila, e aí aquele boca a boca, aquela escassez foi correndo muito rápido. Cara, essa é a beleza do mercado gastronômico. O cara acertou o público-alvo, produto, localização, né? O cara vai via demanda, mesmo sem planejamento, sem gestão, sem Excel, sem racional nenhum. Sem estudo de viabilidade. Então, assim, é muito fácil, entre aspas, faturar bem quando você faz esse trabalho bem feito, né? Mas vamos lá, cara. Tem vocês falando aqui que eu não sabia de nada, né? De gestão e tal. E tem muita gente que abre um negócio, não sabe de nada, dá certo faturamento e continua sem saber, né? E tem gente que faz como que vocês fizeram. Cara, eu vou me abraçar com essa forma de gerir. O que você imagina? Por que você
acredita, né, que você, se é algo pessoal de vocês, de acreditar na educação, de ter humildade para aprender, e, cara, né, precisa aprender a gerir, porque tem gente que fica nessas, faturando bem, sem saber gerir, e indo. E tem gente que resolve estudar, se abraçar com a gestão de fato e colocar em prática. Então, vocês acreditam que isso é algo pessoal de vocês ou foi necessidade do momento? Porque logo cedo vocês começaram a... Foi apanhando. Vocês já começaram sabendo, cara, a gente precisa da gestão, a gente já foi a Houve uma porrada, né? Mas antes disso, eu te digo, e realmente existe mesmo, um cara que... Eu conheço um cara que vai fazer 30 anos de Marta, ele foi descobrir o que é CNV há 3 anos atrás. Cara, 30 anos de Marta. 30 anos vendendo comida, ele só foi saber o que é porcionamento, CMV, ficha há 3 anos atrás. pois é uma realidade, né? Mas por que você acha que algo bate pra você disse que teve uma Eu pancada? acho que teve uma pancada que a gente levou, enfim, e acho que depois dessa pancada, mais da parte de Gustavo, surgiu a necessidade de, cara, eu acho que daqui a gente já vai aprender e aí se profissionalizar mais. E acho que logo em seguida veio o Pablo, né? A consultoria. E aí, desde então, começou a... Porque independente de Pablo, inclusive, bicho. Porque tem gente que mesmo quando entra na consultoria, ainda assim não abraça essa área, entendeu? Não, ele, porra, não quero, fecha a cabeça, me deixa na cozinha. E tem gente que, em vocês, eu entendi que abriram a mente. Eu lembro, fazendo um paralelo com o meu, a gente era contemporâneo de dono de restaurante. E eu e o meu sócio, o Eliu, né, que enfim, a gente abriu juntos, a gente se encontrava com vocês às vezes, e vocês estavam, cara, pensando em abrir outro, e pegar um ponto na esquina. Eu falei, caraca, Eliu, o que a gente tá fazendo de errado, mesmo? Porque a gente fatura bem, os meninos já estão expandindo e a gente tá aqui ainda brigando com caixa, né? Então, e eu entendi que vocês começaram mais cedo, na gestão, mas que o Pablo entrou, e vocês abriram os olhos mais cedo e continuaram, e até hoje estão, no jogo da gestão. Então, acho que eu sinto, né, que foi algo, uma predisposição pessoal, algo acendeu essa necessidade, mas vocês entenderam que é mais fácil gerir esse negócio com a razão do lado, não é isso? A gente, paralelo, o Pedro ele fez uma expansão muito acelerada, né, com a hamburgueria, junto com o Bulls, né? E eu não participei desse processo porque eu não me sentia seguro o suficiente, né? Porque eu e o Pedro, a gente, principalmente no começo, era mais complementar. Eu sempre fui mais pé no chão e o Pedro, o cara mais da emoção. Se eu fosse olhar assim, eu ia dizer, Por isso que ele virou pai, ele virou Você vira... Pelo menos comigo, né? Acho que O Pedro era o seguro doido. Ele era o doido. Não, se não me segurasse, meu amigo, eu acho mas que... você fica curioso que ele fala muito, você quer... Agora ele mudou. Foi 2 processos, depois que foi pai e depois da pandemia. Pancada. E eu tava até falando com o outro dia, não sei, foi uma conversa aqui, pra comprar um forno hoje com The Ribs. Você pensa, né? Cara, precisando pra caramba. Dá uma pensada. Eu relutando pra fazer isso. Mas, enfim, não era uma compra louca. Era No mês que o Pedro, que ele era mais desbravador, né? Então, com a hamburgueria, chegou a ter quantos? 5? Teve 4 hamburguerias. Chegou a ter simultâneo 4 hamburguerias, né? Paralelo ao projeto de Bulls, né? Aí foi, não sabia. Com o Pablo também estava nesse projeto. E teve outras coisas também, né? Teve barbearia, teve estacionamento. A barbearia é tudo próximo ali, né? A barbearia. Então, tudo hoje funciona. Tudo ainda hoje funciona. A hamburgueria funciona, a barbearia está lá, o estacionamento está lá funcionando, mas hoje não é mais mesmo. Ele era Hoje eu vendi. Aprendeu, Você gasta energia, cara. Você vai gastando energia aqui, gasta ali. No final você fica... o que eu mais gosto, você deixa desejar. E tudo que você foca expande, né, cara? Então, focar ali naquilo, isso é muito importante mesmo, né? Mas vamos lá, cara, nessas falas tem coisas muito legais. Primeiro, vocês foram complementares por muito tempo, eu acho que ainda são, né, em relação ao perfil, né, de comportamental. E tem gente, é importante querer crescer e também é muito importante ter o pé no chão para crescer de maneira sustentável, né? A gente atende muita gente, cara, que o cara tem uma loja, tá tudo bem, tudo 300 mil, tudo bonitinho. Redondo, lindão. Lindo. Ele até se... Ai, cara, vou montar segundo.
E aí ele pega um dinheiro com o banco, não quer gastar o próprio capital, monta a segunda. Tudo dá errado, se endivida. Porque quis crescer sem o pé no chão. Que na nossa visão, o pé no chão não é Pablo, cara, a gestão, né? É conseguir controlar. Mas também se não quiser crescer é o problema, né, cara? Porque o mercado não tá parado, né? Se você não tá buscando ali expandir, se vocês não tivessem expandido, né, o Bulls para outra região de Fortaleza, talvez vocês tivessem ficar com um negócio com um tamanho pequeno, né? Então, assim, eu acho que é importante complementar essas duas visões, né? Talvez até prioritariamente querer crescer e em seguida vem a organização. Né? Eu acho que quem cresce muito rápido, a probabilidade de dar errado é muito grande, porque tem um tempo, né, para você ganhar maturidade com relação aos processos, etc. E quem não cresce também tem um problema, né? Então acho que vocês encontraram ali o equilíbrio, né? O grupo tem quantos anos aí hoje? 9, esse ano faz 9 anos. Se contar com a bomberia, fazem 10 anos esse ano. E somar tudo aí, são quantas unidades hoje? Hoje, e operando, a gente tem 4, né? Coisas novas aí por fim. Que vão vir. Galera, vamos lá. Vamos mudar aqui de pauta. Eu entendi aqui o começo. Eu vi que a gente viu, né? A gente é amigo, né? Que o Gustavo passou por um processo de transformação grande, né? Entende também mudou também vários hábitos. Quantos quilos aí você perdeu? Eu perdi 32, o Pedro perdeu quantos? 59. 59. A gente soma aí os dois dá. Parabéns. Então a gente Era um Pablo. E aí, porra, mudança de hábito, incluíram na rotina atividade física, com certeza isso vem com reeducação alimentar. O que vocês já perceberam que mudou na forma de vocês gerirem os negócios, interagirem com as pessoas, disposição para poder dar conta da rotina? O que essa transformação mudou na forma como vocês, né, da forma de empreender de vocês e tocar os negócios? De cara um gás, né? Ainda não você já fica mais energia, né? De cara. Eu entendi desde o começo que o desequilíbrio ele era necessário, sabe? Então, assim, lá no começo do bus, como eu não entendia nada, eu realmente desequilibrei minha vida em todos os outros âmbitos. Mas consciente ou inconsciente? Conscientemente, eu sabia que eu ia ter que imergir naquilo. Então, assim, foram 2 anos que trabalhei ininterruptamente todos os dias. De segunda a segunda-feira, todos os dias, por 2 anos, ininterruptamente, sem folga, sem nada. Porque era imersão mesmo, abria e fechava, compra. Por muitas vezes eu fechei 4 da manhã, o bar, 5 já estava no mercado para fazer as compras, para abastecer. Então, quando eu dava 10 da manhã, não, beleza, vou tirar aqui um cochilo até meio-dia, almoçar, voltar. Agora um cochilo que não vale nada, né? Pelo força também, faltava processo. Zero processo. E aí, mas realmente eu entendia que aquilo era necessário. Parte, né, da jornada. E, obviamente, desequilibrou tudo, né? Mas entendi que era necessário. E a saúde foi o primeiro que a gente vai embora. Então, assim, de alimentação, exercício físico, nada disso. Né? E aí depois você começa a tentar equilibrar as bandejas, né? Aí foi quando entrou a consciência da necessidade da gestão, de começar a formar líder, para você começar a terceirizar essas responsabilidades, para você começar a ter um tempo de qualidade melhor e justamente para começar a ter esse processo. Ainda assim, mesmo depois de já tá aplicando gestão com liderança sem a necessidade daquela presença física para o negócio rodar, eu ainda deixei a saúde de lado um bom tempo, né? Até que depois a gente vai entrar talvez nesse processo que a gente entendeu que a gente queria viver saúde e eu gosto muito de ter meta, né? Então eu peguei e falei, cara, eu quero viver saúde. Como é que eu faço para eu poder viver isso pro resto da minha vida? Eu falei, cara, eu quero fazer disso um negócio. Aí eu comecei a perturbar os meninos para dizer, vamos marcar uma reunião aqui pra gente, vamos participar aqui. Você que foi o dono dessa hora, hein? Falei, Pedro teve que te segurar, né? Tem um negócio bom aqui, vamos participar só da reunião aqui, entra nesse link aí.
Pirâmide boa não se nega. No início, então, Aí, enfim, aí eu peguei e falei, cara, eu já tava, né, comecei a praticar atividade física, entrei na corrida, musculação, enfim, mas ainda sempre eu tive várias vezes de vai, passo o período e volto, né, fogo de palha, né. E aí eu falei, não, cara, que eu quero botar isso como estilo de vida, como é que eu faço? E aí, essa cabeça do empreendedor, eu preciso me envolver com isso. Que se eu tiver dentro de um negócio que envolve saúde, eu vou ter que me cobrar ser alta performance em saúde. isso é porque onde o empreendedor está, no meio que ele está, ele começa a enxergar negócio. Com certeza. E a gente tá vivendo a geração da saúde, cara. Começa, assim, se você se botar, ou eu, ou o Gustavo, Vai fazer. enfim, Vai achar uma lacuna, né, no pra ele. interior ali, tem plantação de feijão, a gente vai enxergar 2 dias daquele fluxo e vai, não, aqui surge um negócio. A gente até, né, o Pablo até, né, trouxe, né, acho que 2 anos que a gente conversou sobre isso. Cara, o cara tem que equilibrar o empreendedorismo, o empreendedor dentro dele, o líder dentro dele e o gestor dentro dele. Se você tem essa trinca aí bem formada, você pode ficar, né? Cara, vamos lá. Falando sobre saúde, importante, né? Tanto é que a Gás agora a gente fala de saúde operacional, cara, porque é o que a gente gera ali como trabalho. Mas vamos lá. Eu tenho falado que o INSS está ferrado, porque não vai morrer mais, vai demorar. Eu, obviamente, também eu sou atleta há muitos anos, né, desde que eu entendo por gente. E eu vou lá correr também de manhã, né, na beira-mar de Fortaleza. 4h30 da manhã você acha vaga, 5 horas tá difícil. 5h30 já é difícil de correr, porque tem 1 milhão de pessoas correndo, outras na canoa, outras, né, fazendo triatlon, outro na bike, e não é, obviamente, só em Fortaleza isso, todo o Brasil, né? Então, a gente vive essa mudança de geração wellness, bem-estar, saúde, e tem negócios gastronômicos hoje em dia já olhando para isso, né? E se você vive lá fora, já tem as música eletrônica sem álcool, dentro de um café, e a galera de manhã fazendo ali a matinê, só que sem álcool, todo mundo, né, e curtindo, e aqui em Fortaleza até começou a acontecer isso, São Paulo já acontece. Vocês estão empreendendo né, em academias, né, você vai trazer aqui um franquia para Fortaleza. Isso já foi também cara, eu preciso ter mais negócios de outros setores, entendendo a mudança de comportamento, já que as pessoas hoje bebem 30% menos, por exemplo, né? E a gestão de álcool já mudou bastante. Se for para uma geração Z, ele bebe 80%. Então isso já foi também, além dessa busca pessoal, já foi também olhando no mercado? Também. A gente... a questão da diversificação é importante, então a gente já se antecipando a essa mudança, a gente entendeu que era necessário, e a gente também está já com projetos de adaptar o nosso negócio para se comunicar também com essa realidade, né? Então, como se antecipou, a gente já vai começar a empreender no ramo de academia, né? Trazendo uma franquia nacional para cá, implementando, né? Fazendo a implementação dessa franquia aqui em Fortaleza. E a gente também, paralelo a isso, por exemplo, a gente está com um projeto de lançar o nosso próprio clube de corrida, o curso, né? Que é um negócio que já está em desenvolvimento de marca, a gente já vai fazer essa apresentação para o mercado, né? Que vai chamar Pace and Pub. Eu vou ser triste, né? E aí a gente vai organizar corridas semanais, saindo do curso e rodando, e vai ser participação gratuita. A gente quer fazer essa criação de comunidade, a gente vai ter um cardápio saudável para essa galera, né, com desde shakes proteicos, a drinks com baixa caloria e sem álcool, a petiscos, uma vibe mais saudável, para atender essa galera também, que é muito o público híbrido, né, que é o cara que é muito equilibrado. É o cara que é esse que a gente quer atender também, a gente quer se posicionar também para esse clube. Então a gente já está com esse projeto de desenvolvimento para poder apresentar, para buscar parceiros para apoiar esse projeto, né? Então, também se antecipando a isso, entendendo que existe uma mudança de mercado, uma mudança de comportamento, né? Comportamento do consumidor. Hoje, se eu disser, Gustavo, já sente impacto direto no faturamento? Não, ainda não. Mas a gente já entende que é necessária essa adaptação, né? Então, assim,
como a gente está vivendo muito essa realidade, né? Então a gente está vivendo o esporte, né? A vida saudável, tá? Então a gente entendeu também que é algo que não vai voltar, né? Então o Pedro ele tinha um projeto, por exemplo, da gente fazer nossa corrida, né? Então eu não, na época não corria. Então eu falava, cara, isso não faz sentido, não sei o quê. Aí, porque tu não tá investe no negócio. Tu vai entender que existe demanda, porque ele já estava antes de mim. Depois que eu entrei, eu entendi, cara, realmente existe. E as marcas que estão se antecipando, que estão fazendo essa movimentação, elas vão ser pioneiras e é um público do bom poder aquisitivo que está disposto a realmente viver esse lifestyle, né? Então, as marcas que tiverem, né, integradas nesse lifestyle, elas vão sair na frente, né? Então, a gente também está fazendo esse movimento, indo ativamente para o wellness, né, e abertura de academia, mas também adaptando os negócios que já existem a essa realidade. Tem até algumas marcas brincando já com isso, né? Tem um restaurante aqui em Fortaleza que lançou um rodízio de hambúrguer, né? Aí o cara, no vídeo, o cara falando, qual é o teu pace do hambúrguer? Eu tô comendo um hambúrguer a cada 3 segundos. Muito legal isso, né, cara? Só parece o marketing em cima desse negócio. Mas e como que vocês estão conseguindo, né, equilibrar, ainda em fase de expansão, montando um novo negócio, já com algumas unidades, e essa nova realidade da vida, que também, bem ou mal, você tem que encaixar na agenda, né? Agora, enfim, exercício, etc. Para a gente, o segredo, né, da gestão é a rotina, é a constância, né? Como que é mais ou menos a rotina de vocês, dia a dia? Hoje a gente está justamente nesse processo de estruturação, né? E vocês estão participando desse processo de estruturação de um grupo, né? De um centro de serviço para poder centralizar essa gestão unificada de todos os negócios, porque tem sócios diferentes, né? São sócios diferentes, aí a gente vai fazer essa centralização de gestão, então a gente está nesse processo, né? De galpão, está em obra nesse exato momento a estruturação de um escritório, com auditório, para treinamentos, enfim, a gente está fazendo essa estruturação nesse exato momento, e isso vem justamente para a gente conseguir transformar a nossa rotina em algo mais que a gente acredita que vai ser mais longo prazo, mas realmente para entregar resultado. Hoje a gente tem processos onde a gente participa em cada casa, né? Tem os fóruns semanais, que a gente está sempre participando, né? E a gente se divide nas operações, né? Então a gente tem ali as responsabilidades de cada um, tem os fóruns que todos participam em todas as operações, e no dia a dia a gente tem essa liberdade de ir para a operação, né? Que tem mais demanda, a gente vai se dividindo, e hoje é assim. Então, assim, a gente não tem uma rotina 100% definida que diz respeito a hora tal, tá em tal lugar, hora tal, vai em tal lugar, Estava em dia tal. a gente tem os fóruns definidos, então, toda quarta-feira a gente tem a reunião, fórum semanal do Delivery, que a gente está com os sócios, com os líderes, e lá toda quarta à tarde a gente faz. Toda quinta é do Bus. Toda quinta a gente sabe que à tarde está lá, sem fórum e tal. E assim a gente vai estruturando, né? Essas reuniões, toda vez tem da consultoria. Então, a gente tem as caixinhas definidas ali na semana, mas tem liberdade também de fazer essas atividades mais. E esse é o nosso entendimento, né? Quando a gente fala em gestão, também não é força, é gestão. Quando você faz um fórum semanal, você poupa quanto, né? De energia, né? E até costuma brincar, se você tem um fórum semanal, brincar não, sério. E você tem um fórum semanal, você consegue eliminar o câncer que é o grupo do WhatsApp, que está toda hora gerando demanda ali. Não, nós nos reunimos amanhã, na hora tal, a gente resolve isso pessoalmente. Então, acho que ele consegue, né, só uma prática de gestão, aqui que eu falo semanal, consegue resolver um monte de problema, né? Permitindo mais tempo ali para a tua vida. A nossa vida não se resume só a gestão da empresa. Tem o que vocês estão construindo agora, que é uma qualidade de vida melhor aí. Esse ponto que eu queria tocar mesmo, a gente até fala, né? O Fábio é meu mentor, né? A gente hoje em dia já, né, bate bola, mas eu sigo muito a mentalidade que ele traz, né? Então, isso trouxe um conceito que eu abracei, que, cara, só tem uma vida. Não tem vida pessoal, vida profissional, só tem vida, né?
Ou você equilibra isso no dia a dia e curte a jornada, né? Porque não tem chegar lá, né? Porra, chegar onde? Você tem que tem que ser prazeroso o processo, porque você vai viver esse troço. Então, e eu aprendi isso, né, com essa mentalidade que ele trouxe e aplico, né? Talvez seja a minha maior habilidade, é aprender rápido, aplicar rápido, e aí isso. E como é que é a rotina hoje da vida? Porra, tá acordando cedo, vai pro crossfit, vai pra corrida, ou vai pra musculação, aí toma café, aí depois que você entra ali, meio da manhã na gestão, é isso aí. Hoje eu tento colocar sempre a atividade física como a primeira atividade do dia, né? Então, eu tenho 4 treinos de corrida por semana, né? Então, e encaixo 4 treinos de musculação na semana, né? Geralmente só no domingo é o único dia que eu tô tirando. Eu fiz um tirão de 120 dias treinando ininterruptamente. Então foram 120 dias que eu dei ali um gás para realmente transformar esse hábito, né? Então realmente eu passei 120 dias sem falhar nenhum dia, treinei por 120 dias. Eu acompanhei a jornada. E aí depois que eu entendi, né, os meus limites ali e tal, aí hoje eu me encaixei 4 treinos de corrida, 4 treinos de musculação por semana. E aí eu sempre busco ser a primeira atividade do dia, né? Segunda-feira, geralmente, que é o dia que as operações não funcionam, eu faço um treino de manhã e um à noite. Mas geralmente o único dia que eu faço treino à noite é na segunda. Mesmo sem a necessidade de estar obrigatoriamente nas operações, eu sempre gosto de estar à noite, pelo menos uma operação. Passar em pelo menos uma, fico ali 2 horas, 6, 3 horas. Sempre tem os clientes que a gente conhece, então eu gosto de ir nas mesas, falar com o pessoal, falo com todo, né? Sempre estou lá em contato com o gerente da operação, para entender as demandas ali do dia, né? Mesmo sem ter essa necessidade, eu gosto de estar presente dentro das operações todo dia. Então, lá, na terça-feira eu vou lá no The Ritz, aí fico lá, passo um tempo e tal, aí quando dá ali 8, 9 horas, aí eu já estou começando a me organizar para sair. Então pega ali o começo da operação. Então eu sempre gosto disso. E durante a tarde é quando a gente concentra a maioria das nossas reuniões. Tá? Então toda terça, quarta, quinta tem essas já preenchidas, né? E aí eu deixo amanhã para temas mais aleatórios. Aberto. Então fica mais aberto a minha manhã, porque aí eu marco as reuniões. Então, tipo, apareceu a demanda do podcast, então vamos tentar encaixar pela manhã, né? Com que as tardes elas sempre estão preenchidas, à noite a gente está ali na operação, né? E aí, durante a manhã é onde eu encaixo mais essas demandas que vão aparecendo na rotina, né? Geralmente eu faço esse muito com o filho. Não é tão diferente, né? Mas a minha manhã, o meu dia só começa depois da operação bumbum limpinho. Os dois, né? E aí, farda, café da manhã. Aquela linha de produção, né? Quantos anos ele? 5 e 7. Aquela linha de produção, indo acordar, comer, se arrumar para colégio, né? Aí depois, enfim, encaixo a academia de manhã, assim, sempre de manhã a gente tá focando nisso, ou coisas bem mais, enfim, visitar pontos, né? Aí é prazer, né? Visitar muito prazer, né? Não é? Entendi. E aí, assim, à tarde também, nessa mesma situação. E à noite, assim, dia de sexta-feira, eu fazer igual o cara do Belmonte, mas bem menos, né? Eu gosto de passar nas 3. Nas operações. Hoje estão, aqui em Fortaleza são 3, né? Os 2 burros e eu gosto de passar em cada um. Cara, tem muito ponto aqui pra gente discutir. Primeiro, construção de hábitos, né? Na GAS a gente está nessa fase, o método inclusive mudou, a gente está na mudança do método de ir focar na execução do hoje e na construção de bons hábitos de gestão, né? E o Gustavo falou, cara, 120 dias construindo um hábito e entrando nessa... E assim faz mesmo. Por isso que é importante a disciplina diária de execução. Primeiro ponto. Segundo, cara, que a gente mais ouve aqui como dores do mercado gastronômico, falta de tempo. Porra, você tinha que estar na operação. Coisa que você já pagou vocês pagaram esse preço lá atrás, né? E já viveram isso. Então vocês conseguem hoje ter uma rotina super equilibrada, cara. Super saudável, né? E eu vou já entrar no ponto do que vocês olham de indicadores para poder se protegerem ali de eventualidades. E cara, e tem outro ponto que vocês vão nos negócios.
né? Eu tenho um amigo e cliente lá do interior da Paraíba, que ele abriu duas casas em cidades 20 minutos próximos, e ele não ia nas lojas. Eu falei, cara, a tua energia é fundamental, cara. Óbvio que não dá para você, não dá para tua expansão maior você ir em todas as lojas, porque se você quiser ser grande, não dá. Mas enquanto dá, vá, cara. Você precisa olhar para o seu cliente, você precisa olhar para o seu funcionário, ele precisa entender e precisa da sua energia para poder o negócio funcionar, né? Para o negócio ir na direção correta. Esse tato é fundamental. Quando eu não puder ter mais, legal, cara. Eu vou ter pessoas fazendo isso, indicadores para me proteger. Então, eu achei muito bacana de vocês ainda assim irem nos negócios. Quando eu podia sair de casa, né? Que eu tô preso também com o filho. Eu sempre encontrava o Gustavo no bus, ia tomar lá um chopp. Sempre vi o Gustavo no bus, a gente sempre trocava uma ideia. Coincidentemente, a gente sempre se encontrava toda vez que eu ia, né? Dar uma passada lá. E eu acho isso fundamental. E eu não sei se a visão de vocês é essa. Enquanto eu puder, eu vou. É isso? Sim. Eu acho muito importante e a gente vê muita coisa. Toda vez que a gente está lá, a gente vê alguma coisa que talvez só a gente vê. É uma visão diferente, né? Então, toda vez que a gente vai lá, é uma manutenção que tem que dar, é um processo que a gente muda. Sempre tá vendo, tô sempre muito atento à questão das comandas, quanto tempo tá saindo cada comanda, atendo nas mesas, se quem está sendo bem assistido, se está ficando muito tempo sem atendimento, se está tendo essa manutenção do atendimento, como é que está a fila de espera, né, no final de semana, se quem está esperando muito, como é que então, a gente sempre que está lá tem uma visão diferente de uma coisa que pode melhorar. Isso é muito importante, assim. E nunca vai deixar de ter, né, cara? Porque o que eu tô querendo dizer? Cara, o crescimento não pode depender de vocês estarem olhando, né? Mas enquanto vocês puderem fazer, eu acho importante. E, obviamente, que se Deus quiser, a gente vai crescer, ter 10, 15 lojas, vocês não vão conseguir olhar tudo, né? Mas perde-se o olhar do dono, né? Porque olhar que só o dono vai ter, mas também você já cresceu e já está escalando isso. Então, acho que é esse equilíbrio, cara. E essa vontade foi o que eu perdi quando eu vendi o meu bar. Eu perdi a vontade de estar lá. Quando a energia acaba, acabou tudo. Não. É isso. E um parênteses importante, né? Nessa rotina que vocês inseriram atividade física, né? Enquanto você está praticando um exercício, você está no estratégia. O empreendedor não para nunca de pensar, né? Eu falo, ó, eu trabalho domingo a domingo, porque o meu trabalho é pensar, né? Então vocês estão pensando, com exceção da hora que você está ali tomando acho que é concentração máxima, né? Você está pensando, né? Então esse equilíbrio da rotina, ele traz equilíbrio para o negócio. Fundamental. E, cara, vamos lá. Falar um pouco mais de gestão agora nesse ponto de que eu tenho vários negócios, tenho uma rotina equilibrada, vocês conseguem já. O que vocês não abrem mão de enxergar de indicadores para que vocês consigam estar no controle de tomando decisão? Hoje a gente acompanha semanalmente alguns indicadores, né? O principal deles, o CMV, então a gente tem dentro do grupo a pessoa responsável só por fazer essa gestão de preenchimento de indicador, de controle de acompanhamento e a apresentação desses números, né? E aí a gente está sempre afiando, né? Então, assim, o CMV no mês ponto aumentou aqui em alguma coisa específica. Então, vamos tentar aqui controlar esse insumo específico nele a mais fundo ainda, mas para ver se a gente se é nele que está o problema, né? De um aumento. A gente já está no nível de fazer diferença de CMV real até hora. A gente faz a curacidade de estoque de boa parte dos itens, não de todos, óbvio, mas de boa parte dos itens. E aí, quando a gente entende que está ali saindo um pouquinho, a gente já tenta curar mais alguma coisa específica que pode ser que esteja saindo, né? Então a gente tem reformular o prato, refazer o prato, aquele produto específico. Não, o carne aumentou pra caramba. Não, agora vamos trazer agora uma outra opção de proteína. Sempre está fazendo. Isso semanalmente? Essa revisão do CMV, vocês acompanham? O acompanhamento semanal e mensal, a gente fecha a diferença do real teórico todo mês. E aquela lacuna lá, ela é um indicador muito importante, porque a gente está sempre controlando de desperdício, né? Então ali a gente entende que boa parte da margem está ali, e ali a gente olha a fundo. Aí tem vezes que desloca um pouco mais, e aí a gente cai dentro para entender onde é que está. Agora, inclusive, está num processo desse de
ir mais a fundo aí no controle das proteínas para tentar diminuir mais essa lacuna, especificamente dentro da cozinha, né? Porque a adubagem já está bem apurada, e aí dentro da cozinha a gente está, que deu uma lacuna maior em 2 meses seguidos, enfim. A gente acompanha esse processo. Então, se o certo é errado, na cafeína vai embora. Dinheiro some. Embora. E tem um foco importante. É uma operação que tem muito dinheiro ali na mão. O que mais vocês E aí acompanham? a gente acompanha. Tem o indicador de ticket médio, que a gente acompanha, e aí a gente tem também muito indicador de venda em cima dos atendentes, né? Então a gente faz muito trabalho das corridinhas de venda, dos produtos estrela, né? Então todos eles têm as metas de venda de, por exemplo, cerveja artesanal, ao ticket médio. Eu já passei por isso. Essa casinha. Cara, a galera lá, desculpa te interromper, Gustavo, mas a galera lá, bicho, você nota, eu como técnico, eu noto, né? Porra, cara, ele, de uma maneira muito polida, ele tá tentando me fazer provar uma cerveja artesanal. O cara Heineken, né? Cara, mas já provou a tal, não sei o que, nem lembro o nome. Então, artesanal que eu não lembro o nome. E aí, eu vejo que os caras estão treinados, então, eu quero entrar e tá nessa pauta depois, que você fala dos outros indicadores, que como é deixar a galera treinada, né, e no gás. Mas, além disso, você vê Tem os problemas dos produtos iscas, né? Então, tem a cerveja artesanal, tem a parte das carnes, né? Que como a gente trabalha no bus especificamente, que é muito mais petisco, a gente tem a parte das carnes que aumenta o ticket, né? Então, são petiscos mais caros. Tem essas metas também. A tábua lá, né? No Derivatives, por exemplo, a gente tem também mais das bandejas, que já são aqueles serviços maiores, né? Com ticket bem mais elevado, que tem esses focos também. Tem a parte das sobremesas, que é algo que para bar não vende tão orgânico, então a gente também está sempre em cima desse. O faturamento, a gente também óbvio, a gente está sempre acompanhando. Ticket médio, CMB, esses são os principais, né? E aí, mensais, a gente tem toda a parte do ICO, né? Que também é algo que a gente acompanha bem a fundo para entender. Tem os indicadores lá, custo com mão de obra também, que a gente também tem uma variação ali mês a mês, que a gente acompanha por conta de pagamento de freelance, né? Que tem vez tem que poucar mais ou poucar menos, e aí tem, enfim, adiantamentos, e a gente acompanha bem esses indicadores, o CRO, junto com o RI, enfim, então a gente sempre tem os mensais e os semanais, né? São os indicadores que a gente mais acompanha. E é legal, né, que enfim, eles têm um negócio na mão e se a gente parar para resumir, que são poucos indicadores. Então, quando a gente fala de indicadores, são 250, não. Você fala o ticket médio, é lógico que o ticket médio ele pode abrir, né, ticket médio para o vendedor, dar sobremesa, etc. E o CMV, né? Aí você falou de vendas, aí falou da DRL, que é o fechamento mensal, são poucos, né? E outro ponto importante é que não, o jogo, né, quando você está medindo o indicador, está tentando, é um ato contínuo, não tem fim, né? Então você está lendo aquilo e está corrigindo. Gestão, isso é prática, né? Então eu vi um problema, eu vou melhorar, não tem fim, não tem. Então não dá para a gestão é um ato, depende da constância, depende da continuidade. Por isso o apoio do momento para vocês olharem para isso no plano semanal é importante, senão isso nunca vai fazer parte da tua agenda. Você nunca vai parar para olhar para isso, porque isso nunca é urgente. Cara, bom, como é que mantém a equipe no prime ali da performance, né? Porque, a motivação é um combustível que queima rápido, a galera, né? Como é que vocês estruturam, né? A liderança de equipes de vendas que precisam manter aquele script, que precisam estar treinados nisso e também com foco na meta, né? O que vocês estruturaram para isso acontecer? Essa parte é fácil, é bem fácil. Falando de gente já tem um complicado. Acho que o primeiro é você tentar vender a cultura do negócio, né? Qual que o colaborador, né? Colaborador. Mas realmente essa motivação é um combustível mesmo que não rápido. É difícil. Eu acho que se falar de gente, vai ser a dor de todo negócio, né? Hoje a gente até tá com um projeto bacana de uma empresa, né, que trabalha fazendo, enfim, eles chamam de descompressão Os aspectos emocionais. da equipe, né? E ali
a gente, enfim, tudo começou muito recente e a gente espera cada vez mais ter essa equipe mais, primeiro, resolvendo cada cabecinha ali tem um problema, né? Cada cabecinha tem um anseio, um desejo, um sonho, e fazer com que essa equipe seja satisfeita de estar ali, né? E de querer crescer ali, enfim, é o primeiro passo, né? Vamos conquistar esse cara, o primeiro cliente da gente. Isso Eu sempre vi, cara, eu fico vendo a pergunta, cara, sempre que eu andei no Bulls e no The Ribs, nas casas que vocês tocam, eu sentia as pessoas. Óbvio que bastidor é bastidor, mas pelo menos o que tava ali no palco, né, que é a hora do salão, a galera com o script na mão, tentando fazer acontecer o ticket médio e aparentemente curtindo muito estar ali, certo? Então, e para mim, só grandes casas e negócios diferentes conseguem fazer isso. O que vocês fizeram desde o início? É muito importante aí, cara, o papel do líder, né, que tá ali na operação todo dia, assim. Hoje, todos os nossos gerentes de operação, eles não vieram do mercado, eles foram moldados, né? Foram profissionais que foram se destacando, foram entendendo a cultura, a nossa forma de trabalho, e a gente foi apostando nessa galera, né? Então, por exemplo, a gerente hoje da Parquelândia, ela começou com a gente com 20 anos de idade, até porque o nosso perfil é muito esse, é uma galera muito jovem, então tem as nuances de trabalhar com essa galera. Mas ela, por exemplo, hoje ela já está há 4 anos, 5 anos com a gente e ela cresceu muito rápido e com 22 anos ela era gerente de uma loja já. E a gente apostou nela, ela comprou essa cultura e ela liderando pessoas bem mais velhas do que ela e hoje ela consegue ter o time dela na mão e ela vai... É muito essa validação também da cultura para o líder, para aquele cara que vai estar ali no dia a dia. Porque, por exemplo, o time de atendimento, quem dá esses treinamentos é a própria gerência. Então a gente desenvolveu os manuais, desenvolveu forma de trabalho, implementou as metas, implementou os manuais de atendimento, as abordagens, mas se não tiver ali a manutenção semanal, diária, naquele tato, esse negócio se perde. Como muitos processos que a gente implementou se perderam no meio do caminho por falta de implementação, né? Já esse de atendimento realmente se transformou numa cultura de um atendimento vendedor, né? Então muitas pessoas que passaram por atendentes, né, que passaram pela gente, falam, cara, que eu aprendi aqui, eu não aprendi em nenhum outro lugar, porque ninguém tem essa cultura de se preocupar em venda e em experiência, em script, em manual. É muito tirador de pedido, né? Então a gente muito focou nisso, de ter um atendimento de fato vendedor, humanizado, né? Mas realmente é muito essa parte do líder. Você validar a cultura, você estar próximo desse cara, você treinar esse cara e esse cara vai repassar essa cultura. Acredito muito nisso, né? E aí, óbvio, você vai... E é tão natural que é muito legal que no meio desse processo vão aparecendo outros líderes. Eles vão se espelhando nessa pessoa e eles vão naturalmente querendo ser essa pessoa, vão naturalmente se colocando à disposição para também se transformarem em líderes. Então, o legal é que hoje, por exemplo, a gente vai abrir uma casa nova, a gente já tenha a gente já sabe quem são os cabeças que vão acompanhar, porque naturalmente, e essa fábrica ela está rodando. Então a gente já sabe que lá na Parquelândia já tem a pessoa que virou o braço direito da gerente e já está envolvindo os processos. De reserva ali para ser titular, é está envolvido os processos, no Leão também. E aí as pessoas vão, né, justamente, isso é muito legal e acaba se tornando muito natural. As pessoas que mais abraçam a cultura, ela naturalmente. E aí é legal que eles vêm, vou abrir uma casa nova. Já estou pegando a fila, né? Já quero ser o próximo líder, eu já quero ser a pessoa que vai estar com vocês nesse processo. Isso é muito bacana. Porque você começa a criar esse corpo de gestão de pessoas que vão replicar essa cultura. Isso é muito legal. Acho que está claro, né, que eles têm esse diferencial cultural, certo? Só é algo pensado. Porque você falou várias vezes, cultura é a cultura. No final, a gente acredita que é isso mesmo, é a cultura. Você entra lá, a forma que as pessoas já pensam e se comportam, né, é muito semelhante, né? Tá todo mundo alinhado. E foi pensado, sabe, Paulo, porque a gente até tentou, lá no começo, como a gente foi disruptivo lá na Parquelândia,
E a gente era muito jovem, eu tinha 21 quando a gente colocou o primeiro bug. Ele é de outra geração, né? Ele já tinha um pouco Você mais. chama de mais velho, jovem, Pedro. Mais do que o Gustavo. Só um ano mais velho. Foi ele que te carregou no colo? Então, era muito jovem, então. A gente 27. 27. Então, a gente sempre teve esse DNA de ser jovem, jovial, de entregar essa experiência mais jovem. E aí, obviamente, a gente acabou que naturalmente foi atraindo a galera mais jovem. A galera que foi se identificando com a gente. Que viviam também meio que aquele estilo de vida. Exatamente. Tinha essa ligação, né, da equipe com o estilo de vida proposto pelo negócio. Exatamente. E aí a gente foi transformando isso numa cultura meio que de forma intencional, mas sem uma forma oficializada, documentos. Mas a gente, desde o começo, deixou muito claro que a liberdade de expressão, a liberdade de você ser quem você é dentro da nossa casa, tanto para os clientes quanto para os colaboradores, galera que trampa de, cara, você quer ser o que você quiser. Sempre foi assim, né? De defender essa liberdade, né? Então, aí isso a galera se identifica. Cara, tanto de cliente que foi como cliente, falou, cara, eu quero viver isso. Tem uma vaga para mim não aí, eu posso fazer qualquer coisa. Porque eu me identifico com as pessoas que estão trabalhando aí. Eu quero trabalhar no Pertencer a lugar esse grupo, né? que eu me enxergo que eu seria feliz trabalhando com vocês. Muita gente, né? É absurdo, assim. Acho que muita gente era cliente e acabou virando funcionário por se identificar com a cultura mesmo. E a gente foi implementando uma bandeira, né? Essa bandeira muito da humanidade também, do tratar com o funcionário de uma forma muito humana, dessa liberdade também. O que é disruptivo no mercado mais antigo, que A gente tratava tem de maneira mais essa abrupta. gestão bem mais humanizada. A gente tenta ao máximo extrair ali, tem aquelas conversas bem mais elaboradas para entender onde é que está a dor, de tentar dar o máximo de chance de extrair daquele cara, não é muito da penalidade, óbvio que a gente usa quando necessário, mas não é daquele Condição, né? não, é bem mais conversado, e os gerentes a entender isso, que estão ali no dia a dia, os líderes, né, de também passar essa mensagem, enfim, e também da pessoa se sentir livre de poder se expressar, até fazer o próprio atendimento, tem muita aquela formalidade, de você ser um amigo mesmo que está ali, né, não serviçal, é um amigo que está ali para trocar ideia com o cara e servir ele, né, e aí a galera vai se identificando, e isso foi transformando numa cultura. Tanto é que, quando a gente estava no The Reeds, que era um posicionamento um pouco mais clássico, digamos assim, que é mais churrascaria e menos bar, menos pub, a gente tentou implementar uma cultura de ir um pouco mais para o clássico. E a gente não conseguiu. Porque a nossa comunicação, ela sempre esteve muito alinhada com a linguagem mais jovem, com o marketing escolar e tal, e a gente tentou implementar uma galera mais clássica do mercado e tudo, e essa galera não conseguiu meio que se encaixar, né? Então, assim, é bem diferente. A gente viu que a gente consegue hoje se comunicar bem com essa galera mais jovem, com a galera que quer ter essa liberdade, né? E aí isso foi transformando em cultura e depois a gente transformou isso em documento, em manual, né? Em código de normas e condutas e, enfim, de missão, visão, valores, organizou isso de forma estruturada. Mas antes a gente viveu. E é legal que existe por isso também da importância do crescimento, né? À medida que você está crescendo, as pessoas também estão visualizando a possibilidade de crescer junto com vocês, né? Então não é só um ato presente, tá legal aqui hoje, né? É um ato também de visualizar, e já com exemplos, né? Possibilidades de crescimento. Cara, e a gente fala, até a gente fala para vários clientes da gente, cara, você não precisa de 10 líderes. Você tem uma casa, você precisa de um, cara. Vamos formar um. Que a partir desse um, você forma mais o segundo, desses dois você forma o terceiro. Então, muitas vezes, o cara tá preso na rotina, ferrado, sem nenhum braço direito, e desistiu de desistir. Não consegui formar gente. O cara vai formar um, vamos achar um no mercado, ou um dentro de casa que você já tem. Esse um vai transformar e vai replicar, e você vai criar toda a sua cadeia de novos líderes. E outro ponto importante, né? Essa cultura, ela está sendo construída ao longo do tempo. Por isso que quando a gente vê um negócio que cresce muito rápido, eu aumentei 10 unidades, 20, 30, 40... Montei sou uma franqueadora, abri para 300. A chance de dar errado é muito grande. Existe um processo. É o que vocês estão vivendo, né? E organizando, né? Então, estamos construindo uma cultura e agora estamos padronizando para que essa cultura possa se multiplicar de uma maneira mais organizada.
né? Colocando manual, criando a estrutura mesmo, né? Mas isso é um processo. Se você é dono de restaurante, está curtindo esse episódio, eu tenho um convite para você. Acesse aqui esse QR Code e aplica para o diagnóstico operacional gratuito da Gás. A gente vai avaliar o teu caso, identificar processos que estão faltando e o quanto de lucro você está desperdiçando. Tudo isso gratuitamente numa reunião de 50 minutos conosco. Então, acesse o QR Code e se cadastre. Cara, e vamos lá. Vocês falaram de The Ribs, né, que é a casa mais recente aqui em Fortaleza. E uma casa mais clássica, né? Pelo menos começou a ser, né? Mas é sim já um conceito clássico, churrasco texano. Isso. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram, tanto na defumação lenta, né? Que é um processo, né? Que é um processo, né, não é simples como em bolos, né? A maioria dos processos de cozinha. Tanto no modelo de negócio para o cliente, o que teve de desafio, tanto de cozinha, e quais adaptações vocês tiveram de fazer do modelo atual, do modelo pensado com o modelo Atual mesmo a defumação, né? Fazer esse trabalho de apresentar esse produto, né? Se fosse só defumação, eu acho que seria uma situação. Mas não, a gente também tem a parrilha. Para quem não conhece a defumação, o cara vai para a parrilha. E apresentar esse produto pontual. Você comeu, que delícia. Aí o outro cara come. E adaptar isso ao nosso paladar, né? Tipo, se você vai fazer uma 100% igual que os caras lá no Texas falam, não vai agradar um paladar daqui. Você tem que mexer no hub, que é o tempero, você tenta mexer nessa apresentação, tenta botar um pouco também parecido, mas traz pra gente. brasileiradinho. Que nem os restaurantes japoneses, o sushi e do Japão. Isso. Você escolhe. Aqui, assim, tantos, acho que é bem melhor comer um brisket com baião do que um feijão doce. Mas, enfim, aí o desafio do Games, a princípio foi esse. Mas operacionalmente, né? Por ser mais lenta, por ser mais tempo de cozinha maior, né? Trouxe desafio também para todo um planejamento, adiantar os processos de defumação. Imagina, o cara vai chegar lá e como um brisket de 16 horas para ficar pronto. Tem todo um planejamento para esse brisket chegar a mim. Até minha mãe brinca, mas eu vou esperar 16, É de hoje. Cabeça dela. Mas todo um planejamento. Você passa a semana que você defuma, praticamente é para a outra semana. Acho que para casar com a demanda, assim, para não ter muito desperdício. Hoje, o que a gente defuma, praticamente porciona, né? E, enfim, contabiliza toda aquela produção que vai ser usada praticamente na outra semana. A gente tenta evitar o máximo, né? Você hoje porciona um brisket defumado, ele solta muita pedacinhos de carne, né? Ele vai soltando pedacinho, aquilo onde você pesar vai dar 3 quilos. Aí não, então vamos lançar um produto com essas aparas, né, de brisket. Aí lança um pastel. A gente tenta aquela economia circular ali do insumo, né? Tentar girar o máximo ali para. E só joga esse jogo que a população não vê no dia a dia lá. Senão não joga, né? Senão nem entra nesse jogo. O The Ribs teve um desafio legal que foi a gente entender e entrar em restaurante, né? Porque o Blues, ele é mais bar, ele é mais boteco, ele é mais noite, ele é mais petisco, mais bebida. The Ribs a gente já quis colocar como um negócio de alimentação, mais focado em restaurante, né? Só que no começo, até nem a gente entendia o que era, assim, mas é bar ou é restaurante? É o que a gente tinha muito essa discussão. O que a gente é? É bar ou é restaurante? Porque no começo a gente colocou música ao vivo todo dia, dentro do tema, então country, blues, rock clássico, mas então tinha música ao vivo todo dia, e aí, muito óbvio, uma carta de bebidas bem extensa, né, com drinks e chopp e não sei o que, enfim, e funcionando só à noite.
né? Aí começou a abrir O que parecia ser um bar, inclusive. que parecia ser um bar. A gente se perguntava o tempo todo. Como o cardápio Geralmente, quando o cara sabe o que é, porque ele tá inovando, né? O cara não entra numa caixinha e ele tá inovando. o cardápio ele era mais restaurante, então você tinha mais acompanhamentos, guarnições e tal. Só que a gente meio que ficou nesse negócio. Então, assim, tinha muito petisco na mesa, tinha a galera comendo as carnes, mas tinha muito petisco. Então tava meio naquele termo, né? Meio termo. Aí e a gente já inaugurou com a ideia de ser uma casa muito focada no almoço também, certo? Só que com a operação nova, e a gente abriu à noite, e a noite pegou muito rápido, a gente segurou essa operação do almoço para quando a gente tivesse operacionalmente bem estruturado. E aí a gente lançou o almoço em dezembro do ano passado, né? De 24. Lançou, a gente já funcionava almoço sábados e domingos, finais de semana, ou o mesmo cardápio da noite, né? E aí a gente lançou o formato de almoço executivo, um pouco diferente, né? Com um autosserviço, que não é um self-service, mas a gente lançou como um fast service, né? Que é como se fosse um Subway de churrasco, né? Você vai passando e a pessoa vai ali montando sua bandeja à medida que você vai servindo, né? Você escolhe a proteína, os acompanhamentos e você monta sua bandeja. E aí a gente foi estruturando esse almoço, e na medida que a gente foi estruturando e organizando e divulgando, naturalmente foi se posicionando como um restaurante. Né? E aí a gente adaptou o cardápio, trouxe pratos para compartilhar, né? Pratos já montados para compartilhar, então costela com arroz caldoso, que divide ali para 2, 3 pessoas. Foi naturalmente adaptando para virar um restaurante. Mas é claro, o Gastrobar talvez pegue essas duas. Pois é. Aí hoje a gente está muito nessa frente de que o almoço meio que se consolidou. Então você tem um restaurante com almoço, e aí você tem o happy hour, então a gente está meio que tentando encaixar em todos os momentos do cliente. Tem um happy hour, final de semana a gente lançou um café da tarde típico americano também, para entrar ali num gap entre o almoço e o jantar, para também estar nesse momento de experiência, né? Então ele conseguiu se posicionar como restaurante. Foi um desafio legal, assim. E até de também atender em mais momentos do dia. E o que muda aí, cara, de ser restaurante, né, e ter outras operações que não são noite? O que muda no trato com o cliente? Que tipo de cliente diferente que vocês têm no The Ribs? Que vocês tiveram que aprender a atender, né? Acho que talvez família, criança, não sei se aparece lá. A gente lá tem muito mais disso. O público do Bus é muito mais jovem, né? A galera universitária, muito casal, muita turma de amigos, muita confraternização, aniversário, né? A galera quer aquele ambiente mais despojado. The Ribs já é muito momento familiar, tem muito casal também, mas em outro momento, né? Que é um negócio mais tranquilo, Date, família. A gente tá, inclusive, agora no momento estruturando o espaço Kids, justamente para poder atender melhor. E você é um restaurante. Então já Para melhorar mais. se você botou o espaço Kids, você é um restaurante. O que é legal, né? É ver esse processo, né? Você planeja um modelo de negócio. A única certeza que a gente tem quando planeja é que alguma coisa vai dar errado. Às vezes dá tudo, né? Aí você vai reorganizando o modelo de negócio. Agora, só consegue reorganizar quem consegue controlar. Certo? Que senão você começa a tomar decisões erradas. E não perdendo, e muita gente erra, né? Que é, caramba, começar a misturar muitos modelos, né? Agora eu começo a vender sushi, tem um frango, sei lá o que. Eu começo a misturar muito e também eu perco o foco, não consigo me comunicar bem com o cliente, né? Mas é muito importante esse apoio da gestão, de ter o controle do negócio para não ir tomando decisões erradas. Essa questão do posicionamento é importante, porque a gente está adaptando o negócio, mas sempre alinhado com o posicionamento. Sempre mantendo ali aquela mesma pegada, né? Então, por exemplo, a gente queria lançar algo ali para tarde do final de semana, ali entre o almoço e o jantar, né? Tinha um gap ali. Então, vamos lançar aqui um café da tarde, mas aí vamos lançar tapioca com cuscuz? Não faz sentido. Tem que conversar com o conceito, né? Vamos lançar o brunch, o modelo de brunch, né? Que é com panquecas, waffle, French toast, né? E aí você vai, né? Ovos mexidos, bacon caramelizado, enfim, lançou aquele modelo americano. E como é que foi a aceitação disso? Cara, bem legal, assim. Ainda é muito novo, né? Tem pouco tempo que a gente lançou, acho que tem uns 2 meses, muita gente ainda tá naquela novidade, mas tá legal. Você jogaria uma música ao vivo, O legal é que você consegue trabalhar
dentro do restaurante os horários, né? Isso. Eu tenho um público para 5 horas da tarde, eu tenho um público para 8 horas. Essa é a beleza da Tá, coisa já de tá. preencher a vacância. O teu quarto do hotel tá Tá liberado, né? então, cada hora é como se fosse uma diária, né? E o brunch veio para de 3 às 18 horas, ele está ali funcionando, está faturando. Era um momento que o cozinheiro fica caro, o atendente fica caro. Com pessoas, vai lá pra Vai cima. pra cima. E recentemente, agora lá no Bus, eu entendi que a última hora do boom, a última hora, ela não sai mais nada daquilo. Assim, eu comecei a ver, não sai mais nada. E aí, recentemente, eu peguei um produto da gente, que era batata. O cara tá na última hora, só na bebedeira, ali, ainda tá bebendo. Eu coloquei nos pratinhos, fiz uma porção e peguei e fiz volante dessas chips. Essa última hora, a gente não vendia nada, mas às vezes vendia shorts, né? Que o Gustavo até queria uma bad hour, né? Enfim, tem a REC, tem a bad hour, que você também é um volante que às vezes passa com desconto, às vezes passa dobrado, enfim. É aquele ali que o cara toma e fala assim, puxa, isso A gente lançou isso na época da pandemia, que tinha horário para encerrar. Né? Então, tipo, a gente tinha que encerrar às 11 horas. Então, de 10 às 11, aí a bad hour, a expulsadeira. Então, vai sair, Aí você vai sair bêbado. Aí era você pedir um shot. E no dia seguinte, tu fala assim, ó. Também não era pra ter tomado Aquela última. Foi aquela. E aí, confessa essas 20 outras, né? Ficou a bad hour. E aí eu ali, né, no salão e entendendo, cara, não sai nada. Na hora da corrida, pensando, na hora da academia, E pensando. no sprint final, você tá ali. O sprint, Você chega assim. Eu cheguei pra gerente e falei assim: falta quanto pra bater a meta de hoje? Falta R$400. Oxi. Tem quantas pessoas aqui dentro? Caraca, velho. Aí eu fui lá, cara, vamos ali. Aí fui lá, peguei os pratinhos, botei o pratinho de chips, tem molhinho, não sei o quê. Custo muito bom. E aí, cara, vai rodar salão com isso aqui? Faz o volante disso aqui. Ela saiu com 8, cara. Nas primeiras 8 mesas, já foi ficando. Legal. E em 15 minutos, ela fez uma venda de 8 batatas. 100% das vezes que eu implementei venda volante em cliente, deram certo. 100%. Mas, assim, a gente já tentou. Mas já tentamos com uma espetadinha. Só que o que tu não vender da espetadinha, ela foi pro fogo. Sim. Ela gastou. Sim. A gente testou uma vez. A outra vez que a gente testou foi uma coxinha. Às vezes voltava 2 coxinhas, aí dava uma dó você ver aquelas 2 coxinhas que não vendeu. A batata é diferente, a chips. Difícil não aceitar, né? Não é isso. E não tem Se eu não desperdício, vendo ela no salão, porque a chips, ela é aquela... ela volta para a cozinha, com a armazém e já era. Acabou. Mas todas as vezes que passou, faz uma semana e pouco isso, todas as vezes, não deixa de sair nada. É um sprint final que eles estão começando a entender, assim, já entendia, mas eles, com esse produto, cara, ontem saiu 15, antes de ontem saiu 12, e aí você tá ali, realmente uma hora. É legal, né, nesse exemplo, é que gestão é vivo, né, quando você tem um indicador, você é forçado a resolver aquele buscar aquela... Pô, você falou meta, né? Não é nem o indicador, mas é a meta. Ó, a minha meta, o ticket médio é tal. No dia, e é isso que a gente tenta passar a mensagem, sobretudo na evolução do nosso método. Quando a gente fala ticket médio, não é o ticket médio do mês. É o ticket médio da agora, do almoço. Eu tenho que bater a meta agora. Eu tenho que bater certo. E o ser humano ele tem uma capacidade incrível de superar o obstáculo quando ele conhece. E eu acho que esse produto específico, nesse volante, só é bom pra gente nessa última hora. Mas é isso aí. Porque se até a gente, eu gostei, eu quero passar isso. Não. Pode até canibalizar. Porque você vai passar 8 horas isso, e o cara chegou com fome, quer comer alguma coisa, e é isso aí, às vezes, pode fazer. Aí, não, esse produto é da última hora, do fechamento,
não tem mais nada para vender, o cara já comeu, o cara já, enfim, tá com a barriga cheia, você já extraiu o que podia tirar dele, né, enfim, e aí essa batata ela não vai encher ele e não vai onerar na conta dele. Mas o cara tá tomando uma. E vai batata de. Chegou O outro ainda volante já tem essa, né? Quando funciona, é sempre pensando, né? Em demanda reprimida, vou fabricar, vou produzir bem menos do que eu acho que vou vender ou que eu quero. E num cliente da gente lá de Angra dos Reis, no bate-chuveiro, em dias mais lotados, cara, a cozinha dele trava. E uma forma de destravar a cozinha é já fazer o petisco que mais sai e vender volante. E aí ele consegue isso. legal isso. E aí dá muito certo. Cara. Então, pra quem tem bar, eu fiz isso muito lá no meu bar também. Quando eu não fazia só besteira, não. Eu fazia muito isso também lá, cara. Vendia piabinha frita, saia a caraca, né? Caos da. Havia até em self-service. Já fica super funcional. Self-service, fácil. E muita gente não tá com a cabeça no lugar pra pensar. É isso, gente. O que mais me encanta é esse processo que faz a pessoa resolver esse problema. Ou você está conectado a isso, então é isso, você tem que ter tempo para estar pensando, aí vem a ideia do equilíbrio da rotina, às vezes o cara está enfurnado na operação e não enxerga isso. Não enxerga. E fazer o dever de casa, né, que eles fizeram, de se dedicar ao negócio ao máximo operacionalmente, evoluir, amadurecer, formar liderança. Mas vamos lá, pudesse a gente falar daqui até meio-dia. Até daqui a mais uma hora. Né? Vamos lá para um quadro, só para a gente entender um pouco da visão de vocês sobre o mercado e trazer um pouco de opinião. Qual foi o erro que vocês cometeram que mais custaram, seja tempo ou dinheiro, e como vocês se recuperaram? Qual foi na jornada de vocês, cara? Um erro mesmo, que é normal acontecer, que vocês cometeram, cara. Foi ruim e como vocês se recuperaram nisso? Cara, a gente teve um erro, foi muito grande, que foi tentar fazer uma expansão que a gente não tinha maturidade ainda. Que a gente, na verdade, no meio do processo, tomou uma rasteira de um sócio que ia entrar de sócio e no meio saiu e foi só um negócio de boca e no final das contas, tudo que a gente tinha gerado de caixa ali dos 2 primeiros anos do negócio, a gente investiu em uma marca que, enfim. E aí, no meio disso tudo, não tinha contrato, era um negócio de boca e aí a gente meio que todo o caixa de 2 anos foi pro ralo. Então, assim, foi um momento de aprendizado que a gente tentou crescer sem maturidade, a gente não chegou nem a abrir o negócio. Antes mesmo da abertura, faltando ali uns 20% para abrir, a gente tomou uma rasteira já com o negócio quase todo pronto. Então, assim, ali foi uma maturidade da gente entender, cara, não adianta ir com tanta sede ao pote e quando é para ir tem que ir estruturado, com acordo de sócio, com delimitado cada função de cada um, como é que vai ser feito investimento, que é assim que a gente vai hoje. Né? Então, naquela época era muito no curso, na empolgação e muito pouco no papel, né? Assim, digamos assim. E aí foi um aprendizado assim. Pouca gente fala sobre isso, né? 70% dos negócios fecham antes de 5 anos. Esse é mais um indicador aí, até global, não é só do Brasil. Negócios do setor. Muita gente fala, não, o problema é caixa. O que faz a empresa fechar lá no final é o caixa, é a maior principal causa, né? Que ela é fruto de vários problemas, sobretudo de gestão. Mas pouco se fala do problema de societário. Mas grande parte desses negócios que geram depois problema de caixa é problema societário, desalinhamento de sócios, desalinhamento. Aí eu travo o processo decisório, a gente não está na mesma direção, né? Aí na hora que um quer sair, a empresa morre, porque não tem acordo de sócio, não tem mecanismo de saída, não tem termos de exclusão, não tem... Certo? Eu vou fazer um novo investimento. Aí entra o investidor, coloca lá o chefe para tocar o negócio. Ele desalinha no segundo dia, cara. Então, pouco se fala sobre isso. Né? É isso. Mais uma pergunta aqui. O que mitos ou crenças que existem no mundo gastronômico, né, de pessoas que empreendem, às vezes até de maneira amadora e iniciante, vocês derrubariam aqui? Cara, não pensa assim que não vai dar certo. Né? O que você acha que é uma ideia comum que não funciona? Eu acho que o trabalho com comida, que comida dá dinheiro, é um negócio assim, a galera pensa comida todo mundo come. Não tem como dar errado. A galera vai muito acreditando porque ele sabe mais ou menos o custo de fazer aquilo no supermercado e ele mesmo, cara, tá rico.
Demora. Tem que estar ganhando 200% ali, né? Que é o que ela fala. E, meu amigo, se não tiver na unha, a chance de dar errado é Teve um casal que foi lá no restaurante falar nisso. E aí eu até perguntei, né? Tu quer ganhar quanto desse negócio? Você quer ganhar quanto? Alguma estimada. Tu quer abrir isso, qual é a tua expectativa que tu quer ganhar? Eu quero ganhar 10 mil. Aí, vamos dizer que, enfim, aos trancos e barrancos, o negócio dela, eu falei, aos trancos e barrancos, tu esteja ali 10%. Tu conseguiu vender 10%. Enfim, e aí tu tem que vender nesse teu negócio 100 mil. Tu acredita que esses 100 mil tu vende? Pega esse 100 mil, divide por 30. Tu acredita que tu vai vender tanto por dia? Aí a pessoa começa a, cara, é só isso, só 10%, só 10, 15%. Você acabou de salvar uma alma, né? De você. Salvar uma alma, porque tem gente que pensa que agora 50%. E aí a pessoa fica, caramba, sério, só isso, não sei o quê, eu não tenho certeza, né? A pessoa pensa, não é possível, não sei o quê. E, cara, é isso. As pessoas entram errando nesse básico, né? Aí começa de trás para frente, quanto é que tu quer? Não, eu quero 10. Aí, se for 5, tu ainda feliz? Não, aí já quebra a minha expectativa, não é 5 que eu quero, então eu quero 10. Aí, tu quer gastar quanto? A outra pergunta, tu quer investir quanto nisso? E trabalhar quanto? Aí a pessoa começa, não, eu quero investir 50 mil, 60 mil, olha. Aí vai, né? Dificilmente, né? E às vezes é difícil você falar isso. E pode dar um sonho ali, né? Difícil. Porque às vezes a pessoa não, ela Cara, mas, quer escutar o ao contrário. mas é importante alguém falar, cara. Um dia desse, eu acho que eu rodei ali, trouxe alguém para a realidade, que é um cara que é empresário industrial, tem indústria, né? Fora no Brasil. Chefe de cozinha, se formou, hobby e tal, adorou cozinhar. Os amigos empresários de outras áreas, pô, vamos a um restaurante. Me chamaram para conversar. Eu falei, cara, você gosta muito de cozinhar? É por isso. Aumenta a tua cozinha em casa. Melhora, compra um cooktop, faz um balcão, faz uma varanda gourmet animal. Faz jantares que tu Faz você cobra ali. Não, nem não quer ganhar dinheiro com isso. Cobra. E aí, mas se é esse, porque ele mostrou um ponto e tal, eu falei, cara, esse ponto eu não acho legal, com essa ideia, né? Eu fui crítico, né? Fui crítico, porque eu sei o que é passar por isso, né? Cara, e aí, eu creio que eu só vejo que ele não veio mais com essa conversa e tá fazendo jantares pros amigos. Então, melhora a tua cozinha. E isso eu ouvi de uma chefe lá de São Paulo, chamada Mariana Peloso, né? Que faz o Jantar às Cegas, que é um negócio bem legal. E teve lá grandes casas. E ela me falou isso, nunca vou esquecer. Tu quer cozinhar isso? Você quer? Melhora a tua cozinha de casa. Faz isso em casa. Empreender é um ato de coragem. No final, o cara tem que ter coragem, tem que ser o seguro doido, né? Não é. Agora, tem que ter também não precisa dominar tudo de gestão, mas tem que ter uma maturidade limite. Tem muito processo de aprendizado. O cara ele abre as portas, enfim, o plano vai dar errado, né? Mas tem que ter alguma maturidade, senão... Tem muito de gente, cara, eu tava parado, bonitão, com dinheiro na conta, e aí eu fui inventar de abrir um negócio de comida. Não vai. E sem conhecimento, dificilmente vai. Eu devo ter feito 3.000 reuniões, eu estava contando, Pablito, desde a minha jornada como consultor. Ficou até careca. Reuniões de diagnóstico e venda dos nossos produtos. E, cara, eu escutei de tudo. E quantas pessoas estavam lá, cara, eu tinha um grana, eu já perdi imóvel, perdi casa. Então, assim, quando dá errado, pode ser crítico, né? Galera, vamos lá. Agora, de fato, é o final. Eu queria que vocês deixassem um conselho de ouro, né, para quem está abrindo negócio hoje, ou quem está com essa expectativa. O que depois de tantos anos vivendo nesse mundo, o que seria o único conselho que o Gustavo daria depois do que ele daria? Cara, hoje a gente para quem tá abrindo hoje, né, assim, hoje a gente continua empreendendo no ramo da gastronomia, que é até o que a gente fala com o Pedro, a gente, depois que a cabeça direcionou, a gente consegue ver modelo de negócio em tudo, né? Mas hoje é um jogo que está cada vez mais difícil, com margens cada vez mais apertadas, né? Com o CMV cada vez mais alto, inflação, você não consegue repassar, o poder de compra da população não acompanha a inflação, e você não consegue repassar, então reajuste de preço é sempre abaixo do que deveria ser.
e isso ele vem ano a ano e vem deixando o negócio com margens cada vez mais apertadas. Então, quando a gente começou lá em 2016, a gente conseguia, mesmo sem gestão, margens melhores do que hoje com gestão. Né? Verdade. Para você ver como o negócio está ficando cada vez mais apertado. Então, a dica que eu posso dar é, cara, se vai entrar nesse mercado, entra estruturar, assim, minimamente estruturado, como o Paulo falou, pelo menos entende, faz alguma viabilidade econômico-financeira, não precisa ser um negócio de outro mundo, mas, cara, estuda custo, joga isso pelo menos num caderno, numa planilha, e entende de fato quais são os custos que você vai ter, joga aquilo ali para você entender. Porque hoje, por exemplo, aparece um monte de negócio para a gente avaliar, oportunidade e tudo, eu jogo lá, e a realidade é essa. Aí até pessoas do ramo e tudo te dizem assim, não, tá errado. Porque tá aqui, não mente. Nacional, né? Não tem. Tu quer, tá aqui. O negócio tu vai investir tanto, o negócio vai demorar tanto para te dar de payback. 3 viabilidades aqui, uma otimista, uma realista e uma pessimista. Tá aqui, 3 cenários aqui. Tu acha que vai mais para aquele, não sei o quê. Aí eu jogo e o cara diz, deixa pra lá. Deixa pra lá. Tem alguns negócios que fazem sentido, outros não fazem. A gente ainda continua investindo em alguns negócios que a gente entende. Ó, tá aqui, esse cenário é esse, faz sentido, macro, beleza. Né? Hoje, por exemplo, em estruturação de grupo, a gente precisa abrir negócio para fazer uma diluição de custo de grupo. Então, quanto mais negócio a gente tiver diluindo o custo do grupo, melhor. Então, a gente consegue entender que o negócio ele não vai ser altamente lucrativo, mas ele vai ajudar a pagar esse custo. Vai diluir esse custo, então faz sentido no grupo. Então, beleza. Né? A gente vai conseguir formar uma liderança, a gente vai conseguir reforçar o grupo com uma marca nova, ou aumentar aqui, expandir essa marca, mesmo que ela não seja altamente lucrativa, mas faz sentido no marco, beleza. Né? A gente começa a jogar um jogo um pouco mais tarde. Quem quer abrir para viver daquele negócio, trazer a razão pro ator de fato, cara, trazer a razão pro jogo. A gente pegou não, alto, brincando. Abre, cara. Eu sou do apaixonado. Sim, abre, mas abre assim. Não começa grande. Começa quem tu tem. Não mete os pés pela mão. Não compra uma coisa. Eu vou fazer, vou gastar tanto, sem a gente explicar. Enfim, quero começar. Cara, vou vender tapioca. Vou validar a tapioca ali na esquina. Vai começando, vai crescendo, depois vai organizando, vai criando, vai inchando. E não ao contrário. Começa mais com o que tu tem. Eu tenho o meu fogão de casa e tenho a minha cozinha. Cara, quer fazer bolo? Faz bolo, cria Instagram, começa ali, dentro de casa. Eu quero fazer hambúrguer. Se eu conseguir fazer um iFood, um delivery, começa dentro de casa, começa pequeno. Eu acho que a dica é essa. Não deixa de fazer teu sonho, tu quer, mas não... Começa e vai, né? Começa com o que tem e vai, né? Com o que tem. Então, vai aprendendo, vai tendo de os dados, vai construindo. Não existe o botãozinho mágico, né, Pedro? Apertou e tá tudo acontecendo, né? Vai aprendendo com a jornada. Porque às vezes o cara que está ali, ele tem um sonho. E o brasileiro é muito de empreender. É incrível, né? É incrível. E aí ele, cara, eu tô aqui vivendo no meu trabalho, eu tô odiando meu chefe, meu sonho é fazer isso, eu quero viver, eu quero abrir alguma coisa. Vai viver, né? Aí ele não sabe às vezes. Há muita pergunta, o que é que tu fez, né? Como é que tu começou? Qual foi a tua girada de chave? E aí, cara, vai. Não, eu tenho a minha cozinha, vou fazer na minha cozinha. Eu gosto de fazer bolo na minha cozinha, vou criar o Instagram, vou fazer o marketing ali, mas o que eu tenho? Eu não vou... Construindo os dois conceitos aí, começa com o que tem, com os números na mão, cara, eu acho que esse aí é a gestão em colo. Bom, galera, obrigado pela participação, Gustavo, Pedro. Eu acho que agradecer por vocês serem a resistência, né, desse mercado, que a gente vive num surto coletivo, muita gente falando bobagem por aí, muita gente falando que é fácil, muita gente dizendo que é fácil virar o dobra faturamento do dia para a noite. Vocês estão aqui trazendo uma visão realista, né, que é a mesma que a gente compartilha. São resistência na minha visão de gestão, né? Eu acho que resistir com a marca 9 anos, daqui a pouco 10 anos, já é
um ato já heróico mesmo, e tenho certeza que fazendo muita gente feliz e dando muita oportunidade de crescimento, tá? Obrigadão. E deixa aí as redes sociais dos negócios, tá? Que vocês queiram ir pra lá. Show, vamos lá. Hoje a gente tem o Bulls, @Bulls Beer House, né? Que é a primeira marca, né? E aí tem o The Ribs também, que é Smoke House, THE, né? The Ribs de costela, RIBS, Smoke House. Aí no Instagram é @TheRibsBR. E também a gente tem a marca lá em Sobral, né? Que é interior aqui, a galera que não é do Ceará, mas que lá é um boteco, chama São e Salvo Boteco. Né? Que também. Território americano. Território mais claro. Estados Unidos isso externo, pagado no estado. Se duvidar, papel de outro também. Então, valeu, galera. É isso aí, Pedrão. Obrigado, Gustavo. Foi ótimo. Obrigado, parabéns aí.